Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da palavra do Senhor. E hoje nós falaremos de algo que com certeza muitas pessoas pensam. Como vencer o pecado? E isso eu falo porque existem tantas pessoas que encaram o pecado como algo intransponível, indestrutível, como se fosse uma barreira tão grande que jamais vai conseguir sair. É como se estivesse numa areia movediça que nunca tem fim, nunca para de afundar. E você tem que viver uma vida de sobrevivência, tentando, se debatendo, sem nunca conseguir uma vitória perfeita. E é isso que nós queremos falar hoje, queridos, sobre essa realidade. Por que as pessoas não conseguem vencer o pecado? Como nós podemos vencer? Você que sempre se vê, às vezes, refém de correntes, você precisa fazer campanhas, porque você vê uma dificuldade tão fora da realidade que você pensa, eu tenho que ficar 7 semanas, eu tenho que fazer 7 jejuns, eu tenho que fazer tudo no número 7, isso se não for mais, 21 dias de oração, mas sempre com esse movimento de tentar atingir algo. E é claro que eu estou falando aqui exclusivamente no sentido de pecado, porque é claro que muitas pessoas perdem o seu tempo com campanhas para adquirir coisas, para vencer, não é pecado, mas vencer outras situações difíceis. Enfim, e hoje nós não podemos falar de base bíblica porque são muitas que falaremos hoje. Mas hoje eu quero bater um papo, eu quero falar sobre a Bíblia com você, de como nós podemos vencer o pecado. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é: se você ama a palavra de Deus e gosta de entender as Escrituras, esse é o canal. E se você ama ajudar e quer que esse canal leve ainda mais longe a palavra do Senhor, seja membro, para que a gente possa estruturar e levar a palavra de Deus ainda para muito mais pessoas. E dito isso, vem comigo. Muitas pessoas ficam pensando na dificuldade que é, pensam na situação de não conseguir de forma nenhuma vencer. E eu começo pela concepção do pecado, como ele é gerado, como tudo acontece. E tudo acontece exatamente como uma seta envenenada que para na sua mente. Os nossos sentidos, eles são afetados por algo externo exatamente para que... Veja como a coisa acontece. Uma seta envenenada para na sua mente. Algo externo para aqui na sua mente. E se você dá ali atenção àquele pensamento começa a crescer e para no seu coração. Quando ele para no seu coração, você começa a não mais pensar, você já começa em executar. Você pensa em como fazer. E exatamente nesse contexto em que, no final das contas, o pecado é gerado. Porque enquanto ele está no campo das ideias, nada aconteceu. Nada lhe contaminou. Mas a partir do momento em que ou você falou, ou você tocou, ou você fez, aí você consumou ali a geração do pecado. Então, queridos, falando sobre esse movimento da concepção do pecado, isso eu estou falando dos pecados dos quais nós somos passíveis de cometer. Agora, é claro que falaremos também que existe o pecado que já veio lá atrás e que eu falarei um pouquinho melhor sobre isso. Segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a realidade do pecado. Muitas pessoas negam que não existe. O pior erro é aquela pessoa que nega a existência da sua fraqueza, nega a existência de que realmente precisa de ajuda. E é nesses momentos de mostrar força quando não tem, nesses momentos de mostrar uma fortaleza que não existe, é que a sua fraqueza é testada. Porque a palavra de Deus, ela já nos afirmou que todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. E por que todos pecaram? E olha só que interessante, eu vou contar para vocês e vocês nunca mais vão esquecer isso. Adão e Eva, eles foram criados. Eles são obras da criação. Só que a partir de Adão e Eva não tem mais nenhum ser que foi criado. A partir dali, todos são gerados no ventre. Criação somente Adão e Eva. A partir de Adão e Eva são gerados. E o pecado ele foi cometido ainda por aqueles que eram a criação, seres da criação, Adão e Eva. E a partir desses seres da criação, agora falando dos seres que são gerados,
eles acabam herdando o pecado daqueles que os geraram. Então, a partir dali, queridos, por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, queridos, é universal a necessidade de Jesus, é universal a necessidade da glória de Deus. Não adianta a gente tentar diminuir a complexidade da nossa fraqueza, do pecado no qual às vezes podemos estar entrelaçados. Nós temos que nos abraçar à graça de Deus, ao Senhor Jesus. Não podemos deixar isso acontecer. Esse é o primeiro ponto. Tem que reconhecer a realidade do pecado. Segundo ponto, a obra de Jesus é o fundamento da vitória. Como eu disse aqui, eu já falei que a partir de Adão e Eva agora é tudo geração. E a geração herdando a maldição do pecado. Isso foi de geração em geração, nos alcançou e não teve jeito. Só que a Bíblia também diz que sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está livre do pecado. Quem morreu, Jesus Cristo, ele não teve pecado. E ele foi o elemento libertador para que hoje o corpo do pecado fosse destruído e nós ali não fôssemos mais escravos do pecado. Por que escravo? E aí eu vou trazer aqui para que nós possamos entender o sentido. Ele não estava naquela condição porque ele queria, mas ele estava naquela submissão por algo imposto. Era uma condição de subserviência. De igual forma, o pecado é a mesma coisa. As pessoas não desejavam essa herança maldita, mas ela estava vindo de uma forma que a pessoa não podia negar, a pessoa não podia fazer nada a respeito, somente o Cordeiro perfeito. Então nós temos que entender e nós temos que reconhecer o fundamento da vitória, que é a obra de Cristo na cruz. Todas as pessoas que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, elas aceitam a obra que Jesus realizou na cruz. E aceitam que Ele foi o motivo pelo qual hoje não é escravo do pecado e que o corpo do pecado, ou seja, aquela herança do velho homem, foi totalmente destruída pela obra salvífica de Jesus. Bom, falando mais sobre aqui no terceiro ponto, e esse ponto aqui eu acho muito interessante, nós devemos falar sobre depender do Espírito Santo. Bom, meu querido, a Bíblia diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como eu sempre digo aqui, é muito difícil militar contra a carne, uma vez que muitas das vezes você não reconhece que você está perdendo essa batalha, que a carne está ganhando e que você está praticamente cometendo pecados sem que você consiga evitar. Por isso que há uma necessidade que você dependa do Espírito Santo. Você precisa estar na mão do Senhor. Vivam pelo Espírito. E esse tem um objetivo para que você não satisfaça os desejos da carne. Queridos, militar contra a carne sem ter a mínima condição é perigoso. É perigoso, é difícil. Veja que quando você vai militar contra a sua própria carne, contra o seu desejo, você tem que fugir. Essa é a única batalha onde o soldado ele se entrega. Ele não luta, ele se entrega a Jesus para que o Senhor o ajude. Ele coloca suas mãos para baixo e fala assim, não tenho condições, eu me rendo, eu não consigo, eu não tenho condições. Essa é a batalha que o homem não pode levantar a cabeça e querer ser o vitorioso sozinho. Dependa do Espírito Santo. Se entregue para que ele te ajude a você não satisfazer os desejos da carne. Outro ponto que nós podemos falar, e que esse sim também é muito importante para vencer o pecado, é a renovação da mente. Então, queridos, falar de metanoia é fundamental. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que para você experimentar o que é bom, o que é perfeito e agradável, a vontade de Deus, você tem que se transformar pela renovação da sua mente. E isso é claro, queridos. Nós não podemos manter os nossos pensamentos que nós tínhamos quando antes não tínhamos o conhecimento do Senhor Jesus. As pessoas hoje,
pensam que estudar a Bíblia é somente para poder pregar. Ah, eu estudo porque eu vou pregar, eu vou ensinar. O estudar a Bíblia, queridos, lhe ajuda a você não pecar. Lhe ajuda a você evitar cair nas armadilhas do diabo. Ler a palavra, estudar a palavra lhe ajuda o tempo todo a renovar a sua mente. Porque todas as vezes que você tem o conhecimento dos princípios de Deus, dos mandamentos do Senhor, dos conselhos do Eterno, você jamais cai em armadilha, a não ser que você voluntariamente o faça. Mas a renovação da sua mente evitará com que você caia nesta armadilha. O quinto ponto que nós podemos falar aqui é sobre resistir à tentação. E aqui eu não estou falando de resistir no sentido de que você tem que falar que você é o campeão. Não, eu consigo. Eu tenho forças, eu sou forte. Nada está acontecendo. Entenda, porque a Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você tem que estar nas mãos de Deus. O Senhor tem que estar ali sendo o seu suporte. O Senhor tem que estar com você o tempo todo. A submissão a Deus é essencial. Sem ela, você não consegue. Então, queridos, por isso que nós sempre falamos resistir ao diabo. E aí, nesse caso, se lembram quando eu falei da geração do pecado? Que tudo começa, às vezes, por um sentido nosso. Pode começar como um dardo inflamado em seu pensamento. E a Bíblia diz que se você deixa ele fazer ninho, aí é muito difícil. Você tem que, você não pode deixar aquele pensamento fazer morada. Você tem que repreendê-lo. Resista, repreenda, em nome do Senhor Jesus. Sexto ponto, que esse aqui também é muito importante, é que nós temos que confessar e se arrepender. Queridos, pode parecer que eu estou falando aqui algo que vocês ou não vivenciam, ou não têm conhecimento. Mas o que tem de gente que erra, que tem erros na sua vida que não são confessados e que até mesmo não se arrependeram, mesmo sabendo que é errado, mas não se arrependeram não. Mas o que diz a palavra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda. Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas precisa o quê? Confessar os pecados. E mais uma vez, tem pessoas que não fazem isso. As pessoas vêm para Jesus, antigamente isso não existia. Antigamente era muito difícil a pessoa vir para o Senhor e não confessar os seus erros e não entregar e se arrepender. Não. Mas hoje existe um fenômeno que está acontecendo, que as pessoas estão vindo com a vida, com a chamada meio liberto. Eu nunca vi isso. A pessoa é meio liberto porque a pessoa continua fumando, ou continua bebendo, ou continua nas atividades mundanas. Está na igreja, fala que é de Cristo, mas certas coisas continuam. Então, não sei, não consigo entender. Hoje há uma diferença que em meu tempo não existiam. Isso dificulta vencer o pecado. Confessar, se arrepender e deixar. Não continuar, não prosseguir. O sétimo e último ponto que eu posso deixar aqui, meus amados irmãos, é sobre perseverar até o fim. Nós estamos numa caminhada, queridos. Nós estamos fixando os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, para que a vitória final sobre o pecado seja lá na glorificação. Mas enquanto isso estiver ocorrendo, não podemos tirar o olho do nosso prêmio e nem podemos descansar na nossa vigilância e no nosso modo de viver. Devemos continuar perseverantes até o final. Não comece bem pensando que você vai terminar bem vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida sem vigilância, vivendo uma vida pelos seus princípios. Comece bem, entendendo que enquanto você estiver nessa batalha, a luta continua. Até o momento da glorificação, até o momento em que o Senhor vai lhe dar a boa notícia: vinde bendito de meu Pai. Ali você estará totalmente livre do pecado, da morte, das consequências dele. E assim, com certeza, chegaremos e venceremos. Se você observar tudo que eu disse agora, você terá vitória, e uma vitória acachapante sobre o pecado. E que a graça do Senhor esteja sobre ti.